Olá amigos, eu sou Anny Cortese. Hoje é dia de falar sobre uma coisa muito divertida. Na verdade é mais interessante do que divertida, mas ok. 10 anos de MCU, dezenas de filmes, é muita coisa e muita evolução principalmente. A Marvel só tem crescido e uma das coisas que mais tem chamado a atenção são os efeitos especiais. Hoje nós vamos falar sobre como são alguns filmes da Marvel sem efeitos especiais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. Homem de Ferro começou o MCU praticamente. O primeiro diretor foi o Jon Favreau, que também interpreta o Happy Hogan, um melhor amigo do Tony Stark. Nesse filme, o diretor não queria usar tantos efeitos especiais, pelo menos não gerados por computador. Mas ele mudou de ideia quando o Tony precisou usar um uniforme gigante, então eles recorreram ao Stan Winston, o cara que criou o T-800, ele criou também os dinossauros de Jurassic Park e muitas outras coisas do cinema. A equipe criou moldes do corpo inteiro do Robert Downey Jr., depois criou a Mark III completamente do zero e sem efeitos especiais, completamente feitos à mão. Hoje em dia usa-se muito pouco. No caso de Homem de Ferro, a única coisa que o Tony usa de vez em quando é parte do capacete aberto e também apenas a parte do torso do uniforme. Como que é feito? Como é o Homem de Ferro sem efeitos especiais? É simplesmente um uniforme chamado mock-up, ou seja, uniforme de captura de movimentos. E por causa do gosto do Jon Favreau, então ele usa boa parte real e boa parte efeitos especiais. Existe uma cena onde o Tony vai testar. É tão incrível essa cena porque o Robert Downey Jr. tá se movendo pra lá e pra cá, vocês podem estar vendo agora, que eu vou colocar na edição. Nessa cena ele usa o mock-up e também, claro, não pode faltar, os cabos verdes que somem depois. Essa cena é simplesmente incrível e também mostra como é o Homem de Ferro por trás das câmeras. E o Robert também fez as cenas onde ele precisa ficar se movendo pra parecer que tá voando. E é uma coisa bem difícil, na verdade. Quando ele sai dali, ele tá todo suado, porque é igual surfar. Não é tão fácil assim quanto parece. Capitão América, o primeiro Vingador. Aqui o que nós temos é um Chris Evans todo bombadão, porque ele precisava disso pro personagem. Algumas pessoas pensam que ele ficou super magro de fato, igual alguns atores por aí que colocam sua saúde em risco pra parecerem super magros e doentes ou algo dessa maneira. No caso do Chris Evans, não teve nada disso. Na verdade, a equipe de efeitos especiais usou outro corpo, um body double. E esse cara é menor, mais magro, enquanto o Chris continuou fortão para as cenas em que ele realmente precisava. Afinal, durante o tempo de produção é impossível o cara fazer isso sem colocar sua saúde em risco, e acho que a Marvel nunca exigiria isso do ator. Agora, como que parece isso tudo sem efeitos especiais? A equipe gravou as mesmas cenas, só que com pessoas diferentes. Nesse caso, uma era com Delaney e outra era com o próprio Chris Evans. Na pós-produção, eles mesclavam as duas coisas e deixavam apenas a cabeça do Chris em cima do corpo. Apesar disso dar muito certo, ou pelo menos parecer que dá muito certo, a cabeça do Chris precisou ser diminuída um pouquinho, né? Porque ficava um cabeção num corpinho muito pequeno. Esse é um dos melhores efeitos do filme. É claro que o estúdio usa bastante coisas práticas, lugares e sets, mas a maioria dos efeitos aqui em Capitão América são pequenas coisas nos pés, é só um escudo voando ou coisas assim. Sempre o mínimo possível. Na época da produção, isso foi impressionante, tanto que todo mundo acreditava que o próprio Chris tinha emagrecido aquilo tudo. Mas não. Foi simplesmente a magia do cinema. E é assim que parece o Delaney e o Chris separados. Capitão América, o Soldado Invernal. Continuando com o nosso Capitão América, agora nós temos o Soldado Invernal, mas o efeito mais incrível aqui nesse filme que a gente vai falar é, na verdade, da Hayley como Peggy Carter mais velha. Nessa cena, eles precisavam colocar a Peggy numa cama e bem mais velha, mais de 90 anos. Mas como que eles iriam fazer isso? Eles tentaram usar maquiagem prática, mas não deu muito certo. Então eles tentaram outra coisa. Eles pegaram uma atriz mais velha, filmaram com o máximo de resolução possível e depois transferiram apenas as rugas pro rosto da Hayley. Ficou perfeito! Guardiões da Galáxia. Não tem um filme, não tem uma franquia que use mais CGI. Aliás, tem sim, Doutor Estranho.
do que Guardiões da Galáxia. Em Guardiões da Galáxia, o desafio era fazer o Groot e o Rocket. Como que eles iriam fazer isso? Nós temos dois atores, o Bradley Cooper e o Vin Diesel, mas nenhum deles esteve no set de filmagem, eles fizeram apenas as vozes dos personagens. Agora, como que foi tudo feito? Simples. O irmão do James Gunn, o Sean Gunn, que por sinal no segundo filme conseguiu um papel de verdade além do Rocket, ele simplesmente estava vestido de verde, engatinhando no set de filmagem e também ajudando os seus colegas, né? Porque ele precisava recitar as falas para que as pessoas, os outros atores, olhassem para ele embaixo e falassem, né? Para ficar mais fácil de saber onde que tá o personagem na hora de colocar realmente a animação e a renderização. O James Gunn diz que é melhor porque ele precisa. O James Gunn diz que é melhor usar seu irmão porque não vai usar um ator só pra fazer aquilo. Ou simplesmente nepotismo e ele quer ajudar o irmão a trabalhar, né? Quem nunca? No caso do Groot, o negócio é diferente. Foi necessário um cara usar um uniforme completamente verde pelo corpo inteiro. Enquanto isso, tinha um capacete gigante e alto do Groot. Eu não consegui vídeo disso, mas tem uma imagem. Por trás das câmeras a gente pode ver que ele anda junto com os colegas para indicar onde que tá o Groot de verdade na hora de aplicar os efeitos digitais. E também para que os outros atores interajam no set. É uma coisa muito mágica o cinema, né? Vingadores, a Era de Ultron. Nós sabemos que o Ultron é completamente feito de CGI, foi completamente criado. É uma das coisas que eu mais admiro na Marvel. Sabe, os efeitos especiais deles são incríveis, eles simplesmente falam, façam o melhor possível, pelo amor de Deus, porque a gente vai crescer no mercado. Eu diria que os filmes deles têm os melhores efeitos especiais. Eu acredito que eles desenvolvem as próprias tecnologias, não a Marvel, mas as empresas que eles contratam. No caso de Age of Ultron, nós temos um personagem que, no fundo, acabou sendo meio que meh, mas visualmente, nós temos outra coisa. O ator James Spader, vestido no uniforme mocap. Tem uma pegadinha aí. Os atores precisavam ficar olhando pro alto. E como que conseguem, né? Tem muito blooper por aí que mostra que eles não conseguiam olhar pra cima, porque o Ultron é gigante. Eles colocaram uma varinha e em cima uma bolinha verde. Então disseram, gente, olha aqui em cima quando vocês forem falar direto pro Ultron. A Elizabeth não conseguia. O ator usou esse mock-up, mas também tava no rosto um negócio pra capturar suas expressões. E apesar de ser muito foda, é assim que parece Vingadores Age of Ultron de verdade. Homem-Formiga. Homem-Formiga é um dos filmes mais engraçados da Marvel, tem umas coisas muito legais quando se trata de coisas pequenas e coisas grandes, as piadas ficam hilárias. Interpretado aqui pelo Paul Rudd, o Homem-Formiga na verdade usou esse uniforme de verdade, mas o Jaqueta Amarela nem tanto, ele também usou um uniforme de captura de movimento. Mas o verdadeiro desafio da equipe de efeitos especiais é, na verdade, fazer eles ficarem pequenos e grandes rapidamente. Eles conseguiram, é claro, e várias das cenas ficaram hilárias. Mas esse é um dos filmes que menos usam efeitos especiais nesse sentido. Doutor Estranho. Eu vi esse filme no cinema e eu fiquei simplesmente de cabeça explodida. Justamente por causa dos efeitos especiais. Aqui os efeitos especiais são impressionantes. Nós temos uma cena onde parece uma viagem de droga muito maluca. Mas como que essa cena foi feita? Gente, é simplesmente o Benedict Cumberbatch sendo virado e lançado pra lá e pra cá. Outra coisa que foi feita com efeitos especiais é a capa. A capa que tem vontade própria, que foi uma das coisas mais engraçadas do filme. Ela também foi completamente feita em computador. É muito legal. Quando você vê os mínimos detalhes que eles colocaram lá, é simplesmente de arrasar. É impressionante. É impressionante, não é? Mas será que é como vocês imaginavam? Logan, um dos filmes mais legais que não é feito de fato pela Marvel, mas o título é da Marvel, então vamos falar disso. Um dos maiores spoilers de Logan foi a aparição do outro Logan. Foi a aparição do outro Projeto X, ou seja, do nada aparece um outro Logan e a gente pensa, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas como que isso foi feito? Na verdade, nós não tivemos dois Hughes ali interagindo um com o outro, ou na verdade, como já foi feito muitas vezes por aí, o ator faz uma expressão e fala também, e depois ele faz a outra cena e as duas cenas são mescladas. Nesse caso, não foi dessa maneira. Por quê? Porque tem uma cena de luta.
Então era necessário que houvesse realmente um dublê de corpo. A equipe dos efeitos especiais tirou fotos e fotos e fotos naquele... É uma máquina que tira centenas de fotos ao mesmo tempo para criar um modelo 3D do rosto do Hugh. E dessa maneira eles conseguiram criar uma versão CGI em 3D no computador. Enquanto isso, tinha um dublê que parecia com o Hugh, mas nem tanto, substituiu o rosto, não apenas o rosto, a cabeça inteira e um pouco do torso para ficar igual. Depois eles também capturaram os movimentos dos músculos da face de Hugh e colocaram lá. Não é impressionante? É simplesmente incrível. Thor Ragnarok. Thor Ragnarok é de fato completamente diferente. Nós temos o Korg, nós temos o Hulk e nós temos também a grande Hela aqui. Mas como que eles foram feitos? Primeiro que a Hela é uma personagem cheia de CGI. Existem algumas cenas onde ela tá com o uniforme completo e com o cabelão. Mas existem outras cenas, principalmente as cenas de ação, que na verdade ela tá usando um mocap também. E eu achei incrível ver esse por trás das cenas. O filme é muito legal e divertido, até que muda muito a coisa, e tem gente que pode odiar isso. Por trás, quando você vê o trabalho dos efeitos especiais que eles fizeram, é simplesmente impressionante. A Hela tá completamente diferente. A Cate Blanchett é incrível, mas nesse mocap ela não tá nada incrível. E mesmo assim, você imagina, nossa, foi assim que foi feito? Isso é impressionante. Agora nós temos o Korg interpretado pelo Taika Waititi. O cara usa também um capacete verde em cima pra indicar onde que é a cabeça do moleque. Não é legal isso, velho? É a magia do cinema. Agora, esse vai ser um extra. Em Avengers, aqui nós temos um Hulk diferente. E também os efeitos haviam evoluído pra caramba, mas era 2012. Nessa época, o que eles fizeram? Eles usaram algumas cenas onde haviam, por exemplo, a mão do Hulk. É simplesmente uma mão gigante verde. Só a mão também, tem cor. Em outra cena, onde ele tem que lutar contra o Thor, aí sim é um torso gigante e verde. Mas no geral, o personagem é também feito com captura de movimentos. Ou seja, o Mark Ruffalo estava usando um mocap. E claro, se você tiver gostado desse vídeo, inscreva-se no canal, deixa o seu like e a gente se vê no próximo. Tchau!